Bom dia, paz seja convosco, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos dar continuidade no nosso propósito, jejum da vitória. Hoje é o nosso sexto dia, Nosso sexto elo. E a palavra do Senhor se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 17, que assim diz a palavra do Senhor. Nenhuma arma que é forjada contra ti prosperará, e toda língua que vier se levantar contra ti em juízo tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça deles é proveniente de mim, diz o Senhor. Irmãos, quando eu vi que esse versículo, que eu ia trazer, eu busquei do Senhor e o Senhor ele me concedeu essa palavra para poder estar trazendo para os irmãos nessa manhã. Para que esse versículo ele venha se cumprir sobre a nossa vida, é necessário que nós venhamos primeiro a sermos obedientes à palavra do Senhor, irmãos. Em algumas traduções vai estar escrito que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Que ferramentas são essas, irmãos? Às vezes é alguma oração contrária, às vezes é alguma palavra de maldição, palavras que são conhecimento nosso ou palavras que estão ocultas aos nossos ouvidos, mas não estão ocultos aos ouvidos de Deus. Pode ser também alguma seta também lançada, pode ser também, irmãos, alguma obra, de macumbaria, de bruxaria. E para que essas ferramentas não venham ter êxodos contra a nossa vida, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Nós precisamos também, irmãos, sermos vigilantes, aleluia, em nome de Jesus. Porque o apóstolo Pedro ele vai nos ensinar que nós devemos ser sóbrios e vigiar. Porque o nosso adversário, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, caçando a quem possa tragar. Então, irmãos, além de nós sermos obedientes à palavra de Deus, nós precisamos também sermos vigilantes. E nós precisamos também, irmãos, buscarmos revestimentos no Senhor. Porque o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar lá em Efésios 6 que nós devemos nos fortalecermos no Senhor e também na força do seu poder. É isso, irmãos, a importância da obediência. Porque nós vamos buscar esse revestimento através da obediência. A gente vai ser, aleluia, uma pessoa melhor. A gente vai buscar esse revestimento através da oração. A gente vai buscar esse revestimento através do jejum, através da leitura da palavra e através da obediência, irmãos. Porque em Efésios 6, as características que o apóstolo vai nos ensinar das armaduras do Senhor, aquele realça, aleluia, que ele vai falar: tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele vai falar do capacete da salvação, ele vai falar da couraça da justiça, ele vai falar que os nossos pés estão calçados pela preparação do evangelho da paz, mas ele vai realçar: tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o mesmo apóstolo Paulo em Romanos 10:17 vai nos ensinar que de sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ele fala: tomai sobretudo o escudo da fé, mas logo em seguida ele também vai nos falar: aleluia, tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, nós temos que sim nos revestirmos e buscar uma maneira de nós estarmos blindados contra essas armas forjadas, contra essas setas, contra esses dados inflamados, mas também, irmão, nós temos que ter uma maneira de contra-atacar. E esse contra-ataque é através da palavra de Deus, porque Jesus, quando ele foi tentado no deserto, o inimigo veio para ele falando: se você realmente é filho de Deus, dá ordem para que essas pedras virem pão. Jesus falou: mas está escrito que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas o inimigo, irmãos, ele também usou a palavra do Senhor para poder tentar Jesus. Ou seja, nem todo aquele que fala da palavra de Deus, esse provém de Deus, irmãos. É por isso que nós temos que ler
e alimentarmos da palavra para que nós venhamos, irmãos, aleluia, a estarmos alicerçados no Senhor e o Senhor descer sobre nós o discernimento, porque o inimigo tentou também usar, aleluia, a palavra de Deus para poder tentar Jesus, como diz aquele dito, né? Que um versículo sem contexto, ele é pretexto para heresia. Então, irmãos, eu deixo essa palavra no coração dos irmãos nesta manhã, né? Que o Senhor Jesus, ele venha nos abençoar através dessa palavra. Eu quero que os irmãos também fechem os seus olhos nesse momento que nós vamos estar orando, amém? Em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de graça, Deus de poder, Deus de maravilhas. Neste momento, ó Deus, eu peço ao Senhor perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, atos falados, cometidos e também pensados, ó Pai, que não agradaram ao Senhor. Apresento ao Senhor, Deus, esse sexto elo, o sexto dia no nosso propósito, o jejum da vitória, Senhor Jesus. Eu peço a Ti, ó Pai, que por misericórdia, através da Tua palavra, o Senhor venha nos revestir. Que, Senhor, ó Pai, como falaste o Teu servo Davi, no Salmo também 119, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelos caminhos eternos. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha sondar o nosso coração, que o Senhor, meu Pai, venha retirar tudo aquilo que não provém do Senhor, que o Senhor, meu Pai, venha nos ensinarmos a sermos obedientes da Tua palavra, e que o Senhor também, ó Deus, venha nos ensinar a ser constantes na Tua presença, Senhor. Constante, ó Pai, na oração, constante, meu Deus, na consagração, aleluia. Constante, ó Pai, no jejum, constante na leitura da Tua palavra, Senhor. Que nós não venhamos, ó Pai, a vivermos, aleluia, emocionados, mas sim, ó Deus, que nós venhamos a viver, aleluia, para poder agradar ao Senhor acima de tudo. Eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor venha nos revertir, aleluia, que tudo aquilo que foi direcionado contra a nossa vida, seja oração contrária, seja seta, aquilo, ó Pai, que o inimigo preparou. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha repreender, porque também diz a Tua palavra, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E assim, ó Pai, eu agradeço ao Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Fiquem em paz, irmãos, que o Senhor Jesus venha abençoar o nosso dia, venha abençoar o nosso final de semana, e amanhã não se esqueça que amanhã é a ceia do Senhor. E como é costume nosso, né? Cristão que é cristão, não perde a Santa Ceia. A alegria do Senhor é a nossa força.